Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, eu sou o professor Alexandre Lima e estamos aqui na resolução da prova da Escola de Especialistas de Aeronáutica 2020.1. Nossa 10ª questão é essa aqui. A figura representa o logotipo de uma empresa que é formado por dois triângulos retângulos congruentes e por um losango. Considerando as medidas indicadas, a área do losango em centímetros quadrados é... Então ele me deu essa figura com dois triângulos aqui que são congruentes, né? Ambos possuem ângulos de 30 graus e o cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus mede 3 centímetros. E aqui ele me disse que é um losango, ok? E aí ele quer a área do losango. Para a gente começar, a gente vai dar uma relembrada na formulazinha da nossa área do losango. O que é o losango? Essa figura aqui, bem característica de concurso, né? A característica principal do losango é que ele possui 4 lados de mesma medida. Todo losango possui 4 lados congruentes. Professor, isso quer dizer que, por exemplo, o quadrado, eu posso dizer que também é um losango? Sim, ok? Eu posso dizer que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, ok? Tranquilo? A característica do losango é possuir 4 lados de mesma medida. E quando o losango não é um quadrado, que é o caso desse desenho que eu fiz aqui, ele possui uma outra característica interessante. Ele possui diagonais que possuem medidas diferentes. Uma diagonal maior, que eu chamo de desão, e uma diagonal menor, que eu chamo de desenho. Como é que eu faço para calcular a área do losango? A área do losango é o semiproduto das diagonais. Isto é, a área do losango é desão vezes desenho dividido por 2, ok? Então, com essa formulazinha, a gente vai resolver a nossa questão, ok? Então, para achar a área desse losango aqui, basta eu achar essas duas diagonais aqui, substituir na fórmula e marcar ali o gabarito correto, ok? Bom, vamos lá. Como é que eu faço para achar essas diagonais? É bem tranquilo você observar que esse segmento aqui, ele forma um ângulo de 90 graus. Por quê, né? Esse segmento aqui é paralelo a esse, né? Porque esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Veja que esse segmento, ele equivale a metade da diagonal maior. Tá conseguindo visualizar? Ele é metade do desão. E esse segmentozinho aqui, ó, é metade do desenho. Então vou focar minha questão nesse triângulo aqui. Vou achar esse segmento e com isso eu vou achar desão e desenho, vou substituir na minha fórmula e acabou, ok? Antes da gente começar, veja que aqui eu tenho um triângulo, né? Bem interessante, com um ângulo de 90 e um de 30. Como a soma dos internos dá sempre 180, né? 90 mais 30, 120. Para 180 falta 60. Isso quer dizer que esse ângulo aqui mede 60 graus. Olha para cá, se esse cara todo aqui mede 90 e aqui eu tenho 60, quer dizer que esse ângulozinho aqui de cima vale 30 graus. Tá conseguindo enxergar? Tá pequeno? Vamos dar um zoom aqui na nossa questão. Então, olha só. Eu vou focar nesse triângulo aqui agora, tá? Eu vou achar esse cara aqui, que é metade do desenho, e vou achar esse cara aqui, que é metade do desão. Vamos deixar só o triângulo aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Bom, eu poderia achar esse primeiro cara aqui, que é metade do desenho, como? Utilizando a relação de seno de 30. Seno de 30 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o seno de 30 vale meio, né? Então a gente poderia achar assim. Ou então a gente poderia usar um macetezinho que a gente usa muito para esse triângulo aqui, né? Que é o triângulo que possui um ângulo de 30 e um de 90. A gente diz sempre assim, ó. Cateto oposto a um ângulo de 30 graus mede metade da hipotenusa. Sempre assim, professor? Sempre. Contanto que esse ângulo seja de 30, tá? Então, cateto oposto a um ângulo de 30 mede metade da hipotenusa. Se você não decorar isso, pode usar aquela relação que eu falei de seno de 30 graus e resolver. Então, se esse cara aqui mede 3, se a hipotenusa mede 3, esse cara aqui mede metade, quer dizer que esse cara vale 1,5 centímetros. Tá aqui, 1,5 centímetros. Ele vale metade da diagonal pequena, lembra que eu falei ainda há pouco? Agora eu preciso achar esse cara aqui, que é metade do desão. A gente pode usar a relação de cosseno de 30, né, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou então até mesmo usar tangente, que no caso aqui eu já tenho o cateto oposto, né? Poderia usar tangente também de 30. Mas eu poderia ainda utilizar aquele macete. Lembra que eu falei que cateto oposto a um ângulo de 30 mede metade da hipotenusa? Esse outro cateto, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, ele mede o cateto oposto multiplicado por raiz de 3. Então decora assim, tá?
Se esse cara vale 1,5, esse cara vale 1,5 raiz de 3. Tá aqui, 1,5 raiz de 3. Tá? Então, eu já tenho todas as informações, né? Porque esse cara é metade do Dzinho, esse cara é metade do Dzão. Vamos voltar aqui com o nosso desenho, tá? Então, se eu sei que esse cara aqui mede 1,5 centímetros, o Dzinho mede o dobro. O Dzinho vale 3 centímetros. Então, tá ali meu Dzinho 3 centímetros. Se esse cara aqui mede 1,5 raiz de 3, o Dzão mede o dobro. O Dzão mede 3 raiz de 3. Tá aqui, ok? E com isso eu vou aplicar aqui na minha fórmula, que é diagonal maior, que é 3 raiz de 3, vezes a diagonal menor, que vale 3, dividido por 2. E aí fica fácil de resolver a questão, né? 3 vezes 3, 9, 9 dividido por 2, 4,5 raiz de 3 é o nosso gabarito, que está exatamente ali na letra B, ok? Então é isso, fizemos mais uma questãozinha da IAR, espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, deixa aqui de baixo o seu like, um super beijo e até o nosso próximo vídeo.